Graça e paz. Neste momento, mais uma vez, estou aqui na casa do nosso Deus para falar um pouco da palavra do Senhor. Quero deixar um versículo aqui, Mateus 17:20, que diz assim: Disse-lhe ele, Jesus falando com seus discípulos, disse ele: por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de uma mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Então vemos aqui a palavra do Senhor dizendo nessa noite, falando mais uma vez em fé. Fé, o que é uma fé? Vejamos, nós passamos por momentos difíceis agora, né? Nessa pandemia, e às vezes esquecemos que nós devemos a cada dia ter fé ao nosso Senhor Jesus, porque Ele é quem controla tudo, Ele é quem transforma todas as coisas más em boas obras. Vejamos, Ele diz em suas palavras que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Esse Deus, nesta noite, esse Deus do amanhã, é um Deus que nunca despreza a teu povo. Então ele diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Por quê? Porque Ele não dorme. Ele está ali sempre habitando no teu meio. Ele está ali sempre olhando para cada um desse mundo. A cada pessoa Ele conhece. Ele conhece a cada um neste momento. Ele falando ali para os seus discípulos, no versículo aqui, no capítulo 17, versículo do começo, que eu não vou ler porque é muito grande, mas aqui ali tinha uma pessoa endemoniada, uma criança, se eu não me engano, e os discípulos do Senhor foram até lá para expulsar aquele demônio daquela pessoa. Mas vamos olhar rapidinho. Não encontrei bem aqui, mas vamos seguir. Então os discípulos foram convidados para poder expulsar aquele demônio, e eles não conseguiram. Então aqui encontrei, é o 18, que diz assim: então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu do menino. Então esse demônio estava habitando ali naquele menino, naquela criança. E os seus discípulos, veja, vamos analisar um pouco a fé de cada um. Vamos analisar um pouco a fé que devemos ter a esse Deus que habita em nosso meio, a esse Deus que está no teu lar nessa noite, a esse Deus que está no teu trabalho, a esse Deus que não despreza a você a momento algum. Então esse Deus, que é Jesus Cristo, foi lá e expulsou aquele demônio do menino. Os seus discípulos não conseguiram, mas os discípulos, vejamos a coisa como é. Ali era para ter apenas um testemunho que Jesus existe, porque os discípulos
expulsaram a esse demônio. E Jesus foi lá e expulsou. Jesus, ao chegar aos seus discípulos: mas como é que vocês vieram, andam comigo e não conseguiram expulsar esses demônios? Vejamos, nós temos que analisar tudo o que vamos fazer. Será que estamos firmes com o Senhor? Será que estamos seguindo o mesmo caminho do Senhor? Será que estamos com a fé? Será que fazemos as obras que o Senhor pede? Porque Ele diz, as suas palavras, que tem que as suas obras e ter também a fé. A fé sem as obras não é nada. E as obras sem a fé também não é nada. Então, nessa noite, para nós falar sobre essa fé, nós temos que colocar esses versículos na mente e analisar. Veja. E disse-lhe ele: por causa da vossa pouca fé. Os seus discípulos perguntaram: mas Senhor, nós fizemos de tudo para expulsar esse demônio e não conseguimos. Por quê? E ele lhe disse: por causa da sua pouca fé. Então, nesse momento que passamos, nesse momento que estamos caminhando nessa pandemia, muitos vêm às vezes enfraquecendo na fé, mas nós temos que acreditar que servimos a esse Deus que habita no teu lar, a esse Deus que habita no teu trabalho, a esse Deus que te acompanha a cada dia. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não importa a você se é evangélico, não importa a você se é católico, não importa a sua religião. O que importa é você tirar 1 minuto a cada dia para esse Deus. O que importa é você tirar um momento para falar com esse Deus. Entra no teu quarto, ajoelha o teu joelho, coloca o teu joelho ao chão. Nós vemos muitos que se humilharam colocando o seu rosto ao pó, ou seja, colocando o seu rosto sobre a terra, se humilhando mesmo. Nós temos que nos humilhar a esse Deus. Nós temos que buscar esse Deus para acrescentar cada vez a nossa fé. Então entre em teu aposento, entra no teu quarto e fala com Ele: ó Pai, tem de misericórdia de nós, acrescenta cada vez a nossa fé. Porque ele falou aqui que os seus discípulos não expulsaram aquele demônio. Por quê? Porque tinha pouca fé. Pouca fé. Como ele diz: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo, veja o que Jesus disse: em verdade vos digo que se tiverdes fé como um tamanho de um grão de uma mostarda. Nós sabemos que um grão de uma mostarda é bem pequenininho, é pequeno, mas se nós tiver a fé do tamanho de um grão, de uma mostarda, nós movemos o monte de um lado para outro. Gente, não é uma serra de um lugar para outro, não. É os nossos problemas. Esses montes são os nossos problemas que passamos. Porque qual é o filho que pede ao pai um pão, ele vai dar uma pedra? Jamais. Então esse Deus é desse jeito. Se tu pedires com fé, se tu clamar a esse Deus, Ele te responde. Ele não tarda. Agora também você tem que pedir com fé. Peça com fé. Cresça a tua fé cada vez mais. Faça as tuas obras. Busca esse Deus. Ele diz: buscai a esse Deus enquanto há tempo. Nós vejamos tudo o que está acontecendo nesse mundo, está escrito nas Escrituras Sagradas, que iria passar por tudo isso. Então não é tarde para você buscar a esse Deus, não. Nunca é tarde para você ir buscar a esse Deus e servir a esse Deus.
É maravilhoso quando você serve a esse Deus de coração, quando você serve a esse Deus com força. Tudo fica mais fácil para a tua vida, para a tua casa. Esse Deus é maravilhoso. Mas nós temos que ter aquela palavrinha, fé. Nós temos que botar nossa fé à frente de tudo. Nós temos que botar nossas obras à frente de tudo. Nós somos testemunhos. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, como já falei, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Vejamos o que ele diz por último: nada vos será impossível. Então nós temos que crer, nós temos que acreditar nesse Deus, nós temos que buscar esse Deus com força, com garra, sem duvidar, sem duvidar. Veja o tamanho da fé que ele falou, do tamanho de um grão de mostarda. E nós somos pessoas grandes. E por que a nossa fé é pequena? Se nós formos, a nossa fé está menor do que um grão de mostarda, que é um grão mais pequeno que existe. Então a nossa fé está menor do que um grão de mostarda. Nós temos que acrescentar cada vez mais a nossa fé. Nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que pedir pelo nosso vizinho da direita, pelo nosso vizinho da esquerda. Nós temos que pedir pelos nossos conhecidos, também para aqueles que são desconhecidos, que não conhecemos. Quantas pessoas estão sofrendo aí por perda de um familiar? Muitos nós vemos, acredito eu, que já está chegando a 100 mil. Nós temos que pedir para confortar, para que Deus venha confortar a este povo. Nós temos que pedir para Deus vir confortar o coração de cada um. Nós temos que pedir, clamar, que Ele visite os leitos dos hospitais, que Ele visite a todos os profissionais que estão à frente do trabalho. A todos nós necessitamos. Nós necessitamos cada vez mais desse Deus. Nós necessitamos cada vez mais ter a fé. Vejamos lá no Velho Testamento, ali, aquela mulher com 90 e poucos anos dá luz a um filho, porque o poder de Deus, para acrescentar a sua semente, para que nós possamos hoje estar aqui falando da palavra do Senhor, para que nós possamos hoje estar aqui mostrando a palavra do Senhor,